dos testemunhos. Ó Jesus, nós viemos aqui, Senhor, para te agradecer, para te louvar, para te adorar, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, recebe, Pai, a nossa adoração nessa noite. Recebe, Pai, o nosso louvor. É o que nós te pedimos, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, tão somente, Senhor, para te entregar, Pai, a nossa vida a Ti. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Aleluia. Vamos orar, vamos glorificar a Deus, vamos louvar a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia, por tudo que Ele é. Aleluia, Ele desceu até essa terra para salvar a nossa vida. Louve a Ele com alegria, amém? Glória a Deus. As palmas. Pedidos virão, em uma só voz todos vamos cantar. Levaste a cruz, morreste, vivo estás. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Busquei a verdade do céu até nós. A todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser, todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser, todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Mandaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade, que a ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser, todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser, todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Busca-te agora, posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Busca-te agora, posso ver, seguirei a sua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser, todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser, todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser, todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. É teu, Senhor. Glória a Ti. Amém.
Pode se sentar, igreja. Que bom que vocês vieram. Vocês já falaram pro irmão do seu lado que é muito bom tê-lo aqui? Não ouvi. Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias. Primeiramente em Mateus 7:12 e depois em Tiago 3:1. Enquanto vocês vão encontrando, eu queria 2 voluntários, bem competitivos. Mateus. Não, ele não é, não. Vem cá, Mateus. E o nosso amigo Josias? Senhor, sobe aqui. Fica aqui, ó. Pode ficar aqui, um desse lado e um desse lado. Eu vou pedir para vocês pensarem em algum ato que o seu amigo vai ter que fazer. Pode ser qualquer coisa. Pode ser engraçado, pode ser não engraçado. Não, você vai pensar em algo que o Mateus vai fazer e o Mateus vai fazer em algo que você vai fazer. Entenderam? Enquanto isso, a igreja vai abrindo em Mateus 7:12 e em Tiago 3:1. Pensaram? O que é que você vai pedir para o Mateus fazer? Quer que eu coloque aqui? As palmas das mãos no chão sem dobrar o joelho. Tá. Tocar teclado com o pé. Então você quer que o Mateus coloque as mãos no chão sem o joelho, dobrar o joelho, e você quer que ele toque o teclado sem os pés. Mas na verdade é ao contrário. O que vocês pediram para o amigo fazer é o que vocês vão ter que fazer. Vamos lá, vai. Vai lá. Muito bem. Vai lá, Mateus. Fica aqui, Josi. Ai, gente, é só brincadeira mesmo. Mas pode ficar aqui, vocês dois. Agora me dizem, em que isso é parecido com o mandamento que Jesus nos deixou? Amar ao próximo como a ti mesmo. Se fosse você que fosse fazer, vocês iam pensar a mesma coisa? Não. Pode sentar lá, galera. É mais ou menos isso que eu vou falar hoje. Amar ao próximo como a ti mesmo. Empatia. Se colocar no lugar do outro. É difícil, né? Quando a gente... Ah, meu Deus, tá voando tudo aqui. Quando a gente pensa no próximo, muitas vezes a gente esquece de se colocar no lugar dele. Nós vemos ele passando por alguma situação e ao invés da gente se colocar no lugar dele, tentar viver o que ele está vivendo, a gente julga. E esquece que a gente poderia estar no lugar dele. Estar passando pela mesma coisa que o fez fazer tal coisa. Ou faria igual, não sei. Depende da situação. Em Mateus 7:12 está escrito assim. Deixa eu achar aqui. Assim, em tudo façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei. Então, aqui já nos é ensinado que nós devemos fazer ao próximo aquilo que a gente quer que façam por nós. Eu sei que é muito difícil a gente ver algumas situações que as pessoas fazem de errado e não julgar. Primeira coisa que a gente faz é julgar. É o ser humano. Parece que está na genética. Mas eu acho que o problema está com o que a gente faz depois. A gente vai julgar, a gente vai orar, a gente vai tentar entender, vai buscar, a gente não sabe o que a pessoa está vivendo para acontecer aquilo. Então eu gostaria que vocês abrissem Tiago 3:1, se colocassem de pé. É um pouco forte essa palavra, mas é o que Deus colocou no meu coração. Nesse momento de pandemia, muitas vezes a gente
a gente vê alguém pegando um Covid e fala: ah, mas essa pessoa foi imprudente, essa pessoa estava pegando o ônibus lotado. Mas a gente não coloca no lugar dela, porque quem leva um pão para a mesa dela é ela. Se ela não pegar um ônibus lotado, como que ela vai colocar um pão na mesa dela? Sabe? A gente às vezes fala: ah, eu sou novo, se eu pegar Covid eu não vou morrer, né? Mas sabe, a gente é transmissor. Se a gente passar por uma pessoa nova que tem problemas respiratórios, essa pessoa pode morrer. Se a gente levar o Covid para uma pessoa mais idosa, ela vai morrer. Então é questão de empatia, sabe? A gente se colocar no lugar dos outros, olhar e ver se fosse a gente. E em Tiago 3, 1 está assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinam, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras, e se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por lemes muito pequenos, conforme a vontade do piloto. Semelhante à língua, é um pequeno órgão do corpo, mas é vanglória de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por um simples fagulha. Então aqui a gente vê que o nosso pequeno órgão, que é a nossa língua, pode sentar, que a nossa pequena língua, que é até por onde a gente tem a fonte da vida, que a gente se alimenta, é aquela que a gente pode matar também. Então nessa noite eu queria deixar essa palavra, que a gente cuide mais das nossas línguas, que a gente tenha mais empatia, que a gente olhe, sim, a pessoa está errando, mas vamos lá, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo? Vou orar. Amém? E queria chamar a Si, ela falou que queria dar um testemunho. Paz. Agora sim. Eu tenho um testemunho e eu queria começar, queria só ler uma palavra antes, que está em Deuteronômio 31, 9. Aliás, 8, desculpa. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espantes. No ano passado, eu estava trabalhando na prefeitura e foi um ano muito bom, muito tranquilo, mas eu sabia que era um trabalho temporário. Porém, quando eu saí da prefeitura, no dia 31 de dezembro, eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito preocupada. Esse mês foi um mês muito conturbado para mim e para o Júlio. Eu fiquei, com meu coração muito aflito, sabe? Mas eu entreguei para Deus e eu pensei assim, Deus vai fazer o melhor na minha vida e eu sei que o melhor está por vir. Mas antes disso, também no ano passado, enquanto eu estava trabalhando na prefeitura, um colega meu, que é gerente de uma empresa ali no Ferrazópolis, falou para mim que estava precisando de uma pessoa para trabalhar com ele, e que tinha que ser uma pessoa de confiança e tudo mais. Eu falei, agora eu não posso, eu estou na prefeitura, eu não vou sair agora e tal, mas eu posso te indicar algumas pessoas. Mandei currículo de 2 amigas minhas para ele, não deu certo com elas, elas não passaram na entrevista.
ele fez entrevista com outras pessoas e nada de contratar. Isso devia ser agosto, setembro. E nada de contratar, não contratava ninguém se encaixava no perfil que eles queriam e tal. E beleza, para mim tudo certo. Para mim ele já tinha resolvido lá na empresa, né? Quando foi na sexta-feira passada, eu conversando com ele, falei para ele que tinha saído e que estava aflita e que não sabia o que fazer. Ele falou, a vaga ainda está em aberto. Vem aqui na segunda-feira para a gente conversar. E para a glória do Senhor Jesus, esse trabalho era para ser meu e eu começo a trabalhar amanhã. Amém. Fico muito feliz pela Si. Queria já chamar o grupo de louvor para se posicionar aqui em cima. A gente vai falar um pouquinho de dízimos e ofertas. Vou ler em Malaquias 3:10. Falar de ofertas é um pouco complicado, né? É um momento chatinho. Acho que quem está aqui em cima para ministrar não sabe exatamente como falar para não parecer. Mas ontem na reunião que o pastor estava falando, ele citou Malaquias 3:10. Está aqui? Está aqui. Tragam um dízimo todos os... Acho que minha tradução está diferente. Tragam o dízimo de todos os depósitos do templo, para que haja alimento em minha casa. Quando a gente fala de dízimos e ofertas, muitas vezes a gente pensa em dinheiro. E a gente esquece que a casa de Deus ela não é feita apenas de dinheiro. Sim, precisamos de dinheiro para pagar a luz, a água, mas também a gente pode citar alimentos. A nossa igreja ela trabalha com assistência social e que a gente arrecada de alimentos às vezes para dar para algumas pessoas específicas. E essa é uma forma de dízimo também. Nesse momento de pandemia não está fácil, tem muitas pessoas desempregadas. E eu quero convidar você também a se tocar no seu coração, a trazer o seu dízimo e a sua oferta de maneiras diferentes. Se você não tem, sei lá, dinheiro, traz 1 quilo de alimento. Eu tenho certeza que Deus vai recompensar, amém? Chama o grupo de louvor. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma breve oração. Deus Pai, nós viemos até a sua casa, Senhor, e nós trazemos, Pai, essa humilde oferta até a Ti, Senhor. Nesse momento, Pai, é o que foi tocado em nossos corações para dar na sua casa, Senhor. Faça com que, Senhor, nós possamos, Pai, ter mais condições, Senhor, para trazer mais coisas até a casa do Senhor. E que essa casa, Senhor, seja linda. Que as pessoas olhem lá fora e vejam que templo abençoado. Porque aqui dentro haverá pessoas abençoadas, Senhor. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Se não fosse Ele, nada disso valeria a pena. Se não fosse o sacrifício dele, nada disso, estar aqui não valeria a pena. Mas o amor dele foi tão grande por nós. Nosso Deus foi tão grande, amou a nós de tal maneira que enviou o seu Filho, aleluia, para nos salvar, para nos libertar, aleluia. Nós estávamos condenados, mas Ele nos salvou. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar a Ele, vamos engrandecer a Ele, lembrar do sacrifício que Ele fez. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus.
cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
esse amor que quebranta as nossas vidas, que quebranta o nosso coração. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Nos ensina, Jesus. Nos ensina, Pai, a te amar. Nos ensina, Pai, a viver, Senhor. Aleluia. Ele tem todo o poder para te levantar nessa noite. Ele tem todo o poder, aleluia, para resolver a sua situação. Mas adore a Ele, porque Ele vem primeiro. Aleluia. Ele vem primeiro. Aleluia, que Ele seja primeiro na sua vida. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Teus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que o teu amor, Senhor, nunca falhará. Insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não resistir, até desanimado me prostrar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo opera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me a
ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me a Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Nos ensina, Pai. Aleluia. Nos ensina, Jesus, a te adorar, Senhor, a te amar como o Senhor merece. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tudo. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Esse é o meu pão, e esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e
ti. E eu, perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Jesus, eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Esse é o meu rei. Esse é o meu Aleluia, agradecemos a oportunidade, amém? Glória a Deus, aleluias. Nós não somos nada sem o nosso Senhor, nós não somos nada sem a esperança da vida eterna, sem a esperança da salvação. E sem Ele aqui, o que seríamos de nós? Amém?
Irmãos, rapidamente, trazer a mensagem da palavra de Deus. Queria compartilhar com os irmãos, vou pedir para os irmãos se colocarem de pé e abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo, 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11, verso 29. Desculpa, irmãos, é 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Som. Segunda Coríntios, capítulo 12, verso 9 diz assim: Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Amém? Pode assentar. Hoje eu queria contar um pouquinho sobre a história da igreja de Corinto. E não tem como a gente falar sobre a igreja de Corinto sem falar sobre o apóstolo Paulo. Aliás, o apóstolo Paulo foi quem levou o evangelho à igreja de Corinto. Corinto era uma cidade grega e era a capital de Roma, lá na Grécia. Naquela época, Corinto era uma cidade estratégica que continha 2 portos, uma cidade portuária. Então era uma cidade de muitos comércios. Corinto, na época do Evangelho de Jesus, aproximadamente 50, 60 anos da crucificação de Jesus, Corinto era uma das cidades mais importantes do Império. Uma cidade onde tinha muito dinheiro. Uma cidade onde quase todos os comércios da região passavam por lá. Os navios chegavam com tecidos, com muita cultura. Então era uma cidade muito importante. A gente consegue fazer uma comparação que Corinto seria mais ou menos São Paulo do dia de hoje. Uma cidade forte economicamente, uma cidade importante, uma cidade onde o pessoal ia para conseguir emprego, onde o pessoal ia para conseguir trabalho, e uma cidade que tinha uma cultura muito forte, uma cidade que tinha seus próprios deuses. Antes de o apóstolo Paulo chegar lá para evangelizar, eles tinham muitos deuses, e eles tinham seus costumes. E era uma cidade que os costumes deles são bem diferentes dos nossos costumes cristãos, aonde o comércio não era apenas de tecidos, de bens, mas onde havia muita prostituição. Uma cidade onde tudo era liberado. E era assim que se comportavam os moradores de Corinto. Até que uma certa feita, um homem chamado Paulo chegou na cidade e começou a anunciar sobre o Evangelho de Cristo. O Evangelho que libertou muitos onde estavam localizados naquela cidade, muitos judeus, muitos gentios. E aqui começa a introdução do sermão, falando sobre Corinto, uma cidade que a gente consegue trazer a analogia que Corinto é o mundo. Corinto tem tudo, tem dinheiro, tem bens,
cidade portuária, cidade forte, importante para a época, a capital do Império Romano. Estava tudo dando certo em Corinto, até chegar um homem e falar que estava tudo errado. Esse homem é o apóstolo Paulo. Para a graça de Deus, ele chegou e pregou em Corinto. Eu vou abrir alguns versículos bíblicos, só para acompanhando a história, para os irmãos irem olhando junto com a gente. Eu vou pedir para abrirem aí em Atos, capítulo 18, versículo 4. Em Atos 18, 4, conta a narrativa de quando o apóstolo Paulo fez uma viagem missionária e chegou na cidade de Corinto. Diz assim, Atos 18, verso 1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província de Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália, com Priscila, sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a dele era a mesma, isto é, fazer barracas. E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Então vamos entender. Paulo começa suas viagens missionárias, levando o evangelho, o mundo afora, e ele chega à cidade de Corinto. E quando ele chega na cidade de Corinto, ele conhece alguns irmãos judeus que vieram de Roma, de outros lugares. E ali ele se estabelece. E a Bíblia conta que Paulo, ele trabalhava junto com os irmãos montando tendas. A tradução fala barraca, mas ele era montador de tendas. E Paulo ficou aproximadamente 1 ano e meio trabalhando, segunda a sexta-feira lá na cidade, e no sábado ele ia na sinagoga falar do evangelho de Cristo. Aí você pensa, como assim? Paulo, o apóstolo Paulo, o homem que fazia milagres, transformava vidas, fazia grandes coisas, trabalhando. Isso mesmo. Paulo, ele trabalhava para poder, no sábado, trazer a mensagem de Cristo nas sinagogas, ensinar os judeus, ensinar os gentios quem era Jesus, a salvação de Jesus. E nesse contexto todo, Paulo entra em Corinto. E com o tempo vai passando, Paulo funda a igreja de Corinto. Os irmãos vão se convertendo, os gentios, os judeus, alguns. E Paulo começa a falar a respeito de Jesus, daquele que foi morto, mas ressuscitou, daquele que tem poder para liberar, para perdoar os pecados, aquele que tem poder para salvar, poder para dar vida. E a igreja de Corinto, ela é fundada pelo apóstolo Paulo. E a igreja começa a crescer, os irmãos começam a congregar entre eles. Apesar de muitas perseguições, a igreja ela é fundada e ela se estabelece lá em Corinto. A São Paulo da época, a Nova York da época, cidade mais importante lá, estava lá a igreja, estava ali o evangelho. Porém, Paulo, ele era um missionário, ele não podia ficar só em Corinto, ele tinha que pregar em outros lugares. E assim Paulo seguiu suas viagens missionárias e deixou a igreja de Corinto lá na cidade de Corinto. Uma cidade que podia tudo, agora tinha o povo de Deus glorificando a Jesus. Porém, com o passar do tempo, a igreja de Corinto ela foi se perdendo um pouquinho nos costumes. Afinal de contas, eles estavam em Corinto, a cidade onde se podia tudo. E na Bíblia a gente acaba encontrando as cartas à igreja de Corinto, que é quando Paulo vem nesse contexto e ensina os irmãos. Ele começa a falar para os irmãos: ó, irmãos, não é bem assim, o fulano tal fez certa coisa, vamos cuidar dele, vamos cuidar do outro irmão. E Paulo começa a fazer algumas viagens a Corinto para ver como está a igreja. Então de longe ele começa a pastorear a igreja mesmo de longe. E na sua primeira viagem, e na sua primeira carta, Paulo fica sabendo que tem algumas confusões acontecendo na igreja de Corinto. Uma igreja que foi criada no Evangelho de Cristo estava se perdendo. Havia muita imoralidade sexual. Havia um irmão lá na igreja de Corinto que simplesmente estava namorando com a mãe do pai dele. E isso gerou um reboliço muito grande
lá na igreja, e alguns irmãos queriam saber o que a gente faz, o que não faz, e Paulo dá os ensinamentos. Porém, Paulo ele é um pouco duro na exortação, ele é um pouco enfático. E por mais que Paulo estava distante, começa a conter algumas divisões na igreja de Corinto. Os irmãos começam a falar: não, Paulo veio aqui, mas largou a gente. Paulo largou a nossa igreja. Vamos ouvir o irmão tal, vamos ouvir o outro irmão tal. E a igreja começa a ter muitas divisões. E de repente essas divisões começam a dividir o povo em uma tal circunstâncias que eles não estão mais focados no Evangelho de Cristo, eles não estão mais se amando, eles não estão mais congregando juntos, não estão mais tomando a ceia da maneira correta, eles estão perdidos. E essas divisões começam a partir de alguns irmãos que começam a ter influência na igreja de Corinto, porque aliás Corinto era uma cidade importante e uma igreja importante com muito dinheiro. E esses irmãos começam a falar uns aos outros: esqueçam Paulo, Paulo nos abandonou, Paulo foi para as outras igrejas e deixou a gente sozinho, vamos fazer do nosso jeito. Não, o evangelho não é só graça, vocês têm que cumprir regra, vocês têm que ter regra para ir para o céu, vocês têm que ser igual aos judeus. E começa a ter uma mistura muito grande na igreja de Corinto. E Paulo, por mais que distante, ouve e fica por dentro das coisas que estão acontecendo na igreja de Corinto. E agora eu vou ler aqui alguns versículos da segunda carta aos Coríntios, que é quando Paulo descobre que a igreja está dividida, que é quando Paulo descobre que a igreja está se corrompendo, que a igreja está se perdendo. E na Bíblia vocês podem ler isso lá em 2 Coríntios. E Paulo começa a fazer uma carta para a igreja dizendo: olha, eu vou visitar vocês, mas eu estou mandando essa carta antes, para que quando eu chegue as coisas já sejam resolvidas, para que eu não tenha que ser tão duro com vocês, para que eu não tenha que ser tão massivos com vocês. Paulo simplesmente está dizendo para a igreja: olha, igreja, se consertem porque eu vou vir, se consertem porque eu estou chegando, e quando eu chegar eu já quero que as coisas estejam um pouco consertadas. É mais ou menos o que Jesus faz com a gente. Jesus diz: ele vai vir, ele vai voltar, então se consertem, se arrependam, peçam perdão, vivem em comunhão. Chega de divisão na igreja, chega de viverem com ódio, com rancor com os irmãos. Nós somos um corpo. E agora eu vou ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Diz assim, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto: eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando eu sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura, que eu prometi dar casamento somente a um homem que é Cristo. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura por Cristo. No versículo 12, Paulo diz assim: o que estou fazendo agora, vou continuar a fazer, a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivos para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Vamos montar a história. A igreja foi fundada por Paulo. A igreja estava nos caminhos. Paulo seguiu a sua obra. Se levantaram falsos mestres, homens que se diziam de Deus, que estavam desviando o foco da igreja. Paulo, vendo isso, repreendeu a igreja dizendo: esqueçam esses falsos mestres. Eu sou o apóstolo, eu fundei a igreja, eu dei os ensinamentos, por que vocês estão seguindo? É como se nós pegássemos essa história e conseguíssemos enxergar 3 personagens principais. Quais são os 3 personagens principais? A igreja de Corinto, os irmãos, os falsos mestres que se levantaram para dividir a igreja, e o apóstolo Paulo.
diante desses 3 personagens principais, o que Deus começou a tocar no meu coração enquanto eu meditava nessa mensagem? Que muitas vezes nas nossas vidas, nós estamos iguais a esses 3 personagens principais. Nós somos os membros da igreja de Corinto, que estávamos seguindo o caminho firme, que estávamos corretos, que estávamos em pura devoção em Cristo, mas por ouvir influências malignas, mas por conta do tempo, por conta da cultura, porque a cidade pode tudo, porque no mundo pode tudo, e a igreja ela foi se desviando. Então muitas vezes nós somos esse personagem, nós somos um membro da igreja de Corinto, um membro que deixou a pura devoção, um membro que deixou de lado os ensinamentos do apóstolo Paulo. O segundo personagem que nós podemos ver nessa história são os falsos mestres. Quando nós lemos essas histórias, a gente consegue ver que o mocinho é Paulo e o vilão é os falsos mestres, certo? E se nós fôssemos o vilão? Toda vez que a gente lê a Bíblia, nós nos colocamos na situação de mocinho. Eu sou Davi e o nosso inimigo é Golias. Mas e se eu for o Golias da vida de alguém? E se eu for o inimigo que estou travando barreiras? E se eu for o falso mestre que estou ensinando falsas doutrinas? E se eu for o inimigo de Cristo? E se eu for esse personagem vilão que a Bíblia conta, em vez de eu ser o mocinho que a Bíblia conta? Isso é muito forte. Porque do mesmo jeito que a gente pode ser a igreja que é influenciada pelos falsos mestres, nós podemos ser os falsos mestres. Por conta dos nossos achismos, ou por conta da influência de Corinto, a influência da cidade, porque a cidade é muito rica, porque a cidade pode tudo. E isso vai fazendo com que a gente vai desviando do foco, porque eu acredito que esses falsos mestres no início eram bons mestres. No início eles seguiam os ensinamentos de Paulo, eles estavam ali junto com os irmãos congregando, mas por um sussurro de Satanás, como Paulo diz, eles foram desviando seus focos e de repente eles não são mais os mocinhos, eles estão dentro da igreja de Corinto, mas são os vilões da igreja de Corinto. Interessante que Jesus também falou disso em uma parábola, dizendo que a maldade está no meio de nós. E que toda a igreja, todo o povo de Deus, tem sim aqueles que são os bons e aqueles que não são tão bons. E uma vez perguntaram para Jesus o que a gente faz, como que a gente vai tirar o povo? Jesus falou, calma. Que assim como o joio e o trigo, na hora da colheita, a gente tira tudo junto. Porém o trigo a gente fica e o joio vai ser queimado. O que Jesus está querendo dizer? E o que a gente tem que meditar referente a isso? Calma, irmãos. Em todo lugar, infelizmente, vão ter pessoas que querem ser os vilões do Evangelho. Infelizmente, em toda a igreja vão acontecer escândalos. A gente vai ver pessoas querendo a nossa maldade. Nós vamos ser perseguidos. Porém, a gente tem que ter paciência, não julgar e deixar que esse papel é do nosso Senhor. Amém? Quem é o terceiro personagem da história? O apóstolo Paulo. Eu fico me colocando no lugar do apóstolo Paulo. Ele viveu na cidade, ele largou tudo em prol do Evangelho de Cristo. Ele abriu a igreja, ele converteu os irmãos, ele estruturou a igreja, colocou os irmãos certinho, arrumou o grupo de louvor, ensinou o pessoal a tocar, ensinou o pessoal a pregar, viu o amor crescendo, viu os irmãos estando em comunhão, e ele falou, olha, eu vou seguir o meu objetivo, mas fiquem bem. E de repente a igreja foi se desviando, de repente a igreja foi perdendo seu foco, e eu fiquei imaginando o coração do apóstolo Paulo, porque tem um versículo que eu quero ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 3.
2 Coríntios 6:3 diz assim: Paulo, palavras de Paulo: não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho, e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Verso 11. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração, vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que nós temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. O que eu consigo enxergar aqui? O que eu enxergo no personagem Paulo? O homem que tem sentimentos, o homem que sofre, o homem que está chateado com a igreja de Corinto, o homem que está triste. E o que é o mais incrível disso é que o apóstolo Paulo que nós conhecemos, que é aquele homem maravilhoso, o São Paulo, o apóstolo, que onde passava curava, onde passava trazia milagres, ele tinha sentimentos, que ele era homem de carne e osso igual nós, que ele sofria, que ele ficava magoado e que ele ficava triste. O mais incrível disso tudo, que eu consigo tirar dessa história, é que Paulo sofreu pelos irmãos, que Paulo sofreu pela igreja. Eu lembro uma vez que eu estava cultuando em uma igreja de uns amigos meus, e lá o preletor falou sobre a dor de parto. E ele estava orando para os irmãos, pedindo para que Deus desse dor de parto para os irmãos. Eu, sem entender, o que é isso? Dor de parto, dor de filho? Aí eles me explicaram que eles estavam pedindo para Deus esse sentimento, que eles amassem tanto uns aos outros, que é a mesma dor que uma mãe tem quando perde um filho, que é a mesma dor que uma mãe tem quando um filho a trata mal. E eles estavam orando, pedindo para Deus essa dor, esse sentimento de amor, como se fôssemos pai com filho. É mais ou menos assim: eu amo tanto vocês, que se um de vocês se perderem, eu vou sofrer igual como se eu perdesse meu filho. E é isso que eu consigo enxergar em Paulo. O homem que está chateado, que está triste, porque ele ama a igreja de Corinto. O homem que traz grandes repreensões, porque ele ama a igreja de Corinto. O homem que repreende, o homem que briga, o homem que fala duro. Um homem que é usado por Deus, mas ao mesmo tempo é um homem que faz grandes maravilhas, que cura multidões, mas ele está triste porque o povo está pecando, porque o povo está se perdendo. E o que me faz pensar que se ele também era um homem com esses sentimentos, nós também podemos fazer milagres e maravilhas, assim como ele também fez. Que a diferença de nós para o apóstolo Paulo não está longe, que ele sofria, que ele sentia a mesma dor, o mesmo choro pela igreja, assim como nós também devemos sentir. Então, diante dessa história,
nós conseguimos enxergar esses 3 personagens principais. A igreja de Corinto, que estava seguindo o foco, mas se perdeu. Os falsos mestres, que achavam que estavam fazendo as coisas certas, mas na verdade era o inimigo de Deus na ocasião. E o apóstolo Paulo, que sofria por um amor que incendiava o coração dele, só de pensar que os irmãos estavam se perdendo. Quais desses 3 nós somos nessa noite? Eu acredito que na nossa caminhada a gente vai mudando. Tem época que a gente está igual o Paulo, que a gente ama os irmãos, que a gente está firme na igreja. Tem época que a gente está igual a igreja de Corinto, que acabou se desviando do foco, que acabou ouvindo um pouco falsos mestres, e daqui a pouco já está tendo divisão, aí daqui a pouco já está tendo fofoca, aí daqui a pouco eu já não gosto mais do meu irmão, aí eu já não vou mais na casa do Josias, eu falo, não, na sua casa eu não vou. Consequentemente eu não vou mais na casa do João, porque é irmão dele, então se eu não vou, eu não vou. E de repente a gente está dividido. E o povo de Deus, que era para ser o povo unido, está dividido. Daqui a pouco a igreja A está fazendo pregações atacando a igreja B. E daqui a pouco a igreja C está atacando a igreja A e a igreja B. E daqui a pouco a gente estamos em uma guerra que é igual a igreja de Corinto. Que eles falam, não, eu sou de Paulo. Não, mas eu escutei outro irmão, E o povo de Deus, que era para ser o povo que é a luz do mundo, o sal da terra, daqui a pouco é o povo que só traz brigas, contendas, e não é mais o espelho de Cristo. E se você nessa noite tem esse sentimento de que você deveria amar mais o seu irmão, que você deveria amar mais a sua igreja, esse sentimento, poxa, eu queria ser mais como Paulo, eu queria sofrer, o irmão não vem no culto, a gente nem liga. O irmão se afasta, a gente nem segue a vida, segue o baile. Talvez você possa dar essa desculpa. É que eu vivo em Corinto. Aqui em Corinto eu tenho que trabalhar a semana toda. Aqui em Corinto tem muita maldade. Aqui em Corinto a cultura é muito ruim. Vou dizer para vocês que Paulo viveu 1 ano e meio trabalhando em Corinto, construindo tendas, só para ter o sábado para levar o evangelho de Jesus. Então, se a gente vive nesse mundo caótico, nesse mundo onde tudo está depurtado, nesse mundo onde o mal reina, e aonde parece que nós não nos encaixamos, calma, que se Paulo viveu lá em Corinto, a gente consegue viver aqui. E a gente vai conseguir estar unidos como igreja. E a gente vai nos corrigir, a gente vai nos amar, vamos pedir perdão uns aos outros, vamos conhecer uns aos outros, e não só com quem é da igreja, mas com o mundo todo, porque nós somos a luz do mundo e não a luz da igreja. Nós temos que brilhar no mundo, é lá em Corinto, e não somente na igreja. Então que nessa história que nós conseguimos meditar, e que eu recomendo que os irmãos estudem as cartas ao Corinto, vocês vão ver um homem que anseia que o amor de Deus se manifeste na igreja. Vocês vão conhecer um homem que fica bravo, que fica triste, porque os irmãos estão seguindo outros ensinamentos. E que a gente possa ter esse sentimento de Paulo, que a gente possa amar uns aos outros como se fossem nossos filhos, e que a gente não venha se conformar com as divisões nas igrejas, que a gente não venha se conformar que o irmão está chateado comigo. Se está chateado, chega nele, dá um abraço e fala, cara, vamos acabar com isso. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo do amor de Deus. Então eu queria, antes de nós irmos para a Santa Ceia, queria convidar os irmãos a se colocarem de pé e fazermos uma oração. Quem lembra do primeiro versículo que eu li aqui hoje? É um versículo que Paulo diz que ele recebeu um espinho na carne,
E que 3 vezes ele orou ao Senhor pedindo que tirasse esse espinho da carne dele. Oh Deus, tira esse sofrimento de mim. E o Senhor falou para ele o quê? A minha graça te basta. Qual é o contexto disso? Essa é a história. Essa é a história. Quando Paulo escreveu isso, ele estava vivendo esse contexto. Ele estava triste, ele estava chateado, ele estava angustiado pelos irmãos, mas o Senhor falou que a graça era suficiente, e foi suficiente, tanto que o Evangelho está aqui até hoje, e nós, 2000 anos depois, fomos impactados pelo mesmo Evangelho, e da mesma maneira que Paulo teve seus problemas, que as igrejas tiveram seus problemas, nós temos hoje, e da mesma maneira que eles superaram, nós vamos superar, e nós vamos permanecer na fé, na coragem, e nossos filhos vão ter os problemas deles, as gerações futuras vão ter seus problemas, mas eles vão superar, porque a graça de Deus é o suficiente. E quando a gente se acha mais fraco, aí vem Deus e fala que você está forte, porque a força não vem de nós, mas vem de Deus. Então que nessa oração você possa meditar, se hoje você está com uma igreja que está sendo levada por ventos, simplesmente o que falam você acredita, você não tem mais o seu firmamento na rocha, você não estuda mais a Bíblia como você estudava, você não congrega mais como você congregava, você não está com os irmãos como você estava, que você possa ser guiada como a igreja, igual como Paulo guiou. Se talvez hoje você esteja como um falso mestre, que acha que está fazendo a coisa do jeito certo, mas não está fazendo do jeito certo, que vem com os ensinamentos, com o jeito que vai revolucionar, peça perdão a Deus, que não importa qual foi a pior cagada que você fez, cara, desculpa o palavreado, Deus ele pode resolver, Deus ele vai te limpar, Deus ele vai te consertar, e ele vai te colocar como mais um irmão. E que nessa noite talvez você esteja como Paulo, sofrendo pelos irmãos, ou que não esteja como Paulo, nem aí, deixa a igreja aí, não vou ir hoje não, para que ir para o culto hoje? Deixa lá, deixa que o pastor resolve, o pastor se vira, deixa que os irmãos se viram, não, depois eu vou. Irmãos, a gente tem que amar uns aos outros, assim como Paulo amava essa igreja de Corinto, e que esse amor que Paulo teve possa brotar no nosso coração. Então vamos orar essa noite pedindo essas três coisas para Deus, esses 3 concertos, que a gente possa ser como Paulo, que a gente não possa ser uns falsos mestres, e que a gente possa ser uma igreja unida, e não a igreja que Corinto está descrita aqui nos versículos, amém? Meu Deus, meu Pai, nessa noite sua palavra foi elevada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Primeiramente eu peço perdão, ó Deus, eu peço perdão por mim, eu peço perdão pelos irmãos, que muitas vezes nós achamos que estamos corretos, que temos a ideia que vai revolucionar o mundo, mas essa ideia é da nossa carne, e quando nós vemos, nós já somos falsos mestres, estamos dividindo o povo de Deus, estamos dividindo a igreja, estamos criando contendas. Perdoa-nos, ó Pai, o nosso coração impuro, perdoa-nos, ó Pai, o nosso coração mundano, que a gente não venha a ser esses inimigos, que a gente não venha a ser o joio, mas que a gente venha a ser o trigo, que a gente venha a ser o povo escolhido e não o povo que só estava no meio da multidão. Ó Senhor, nós oramos, ó Pai, que se talvez essa noite nós estamos como a igreja de Corinto, uma igreja que é levada por ventos, uma igreja que simplesmente o que falam obedece, uma igreja que se corrompeu com o mundo, uma igreja que se corrompeu porque a cidade é rica, porque tem que trabalhar, porque aqui pode tudo, porque a cultura mudou, o tempo mudou e tudo muda. Que a gente venha até a essência da igreja correta do Evangelho, assim como Paulo estava ensinando. Que a gente venha até possamos ser uma igreja firmada na rocha e não na areia, como Jesus ensinou. Ó Senhor, que nessa noite nós possamos ter mais esse sentimento de Paulo, esse sentimento de amor, um amor incondicional que ele tinha pelos seus, que possamos ter entre nós, que nós não venhamos apenas
simplesmente desistir, simplesmente deixar os irmãos uns aos lados, mas que a gente venha realmente amar, que não sejamos indiferentes uns aos outros, mas que venhamos amar uns aos outros, que possamos ser uma igreja viva de amor, uma igreja viva junto com os irmãos, que possamos nos preocupar uns com os outros, com o sofrimento dos outros, nos ajudarmos e estarmos firmes, animados, firmados na rocha que é Jesus, e que possamos estarmos seguindo o caminho, uma direção, que é a nossa coroa eterna, que é a nossa salvação. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que abençoe cada um que está aqui essa noite, que cada um de nós possamos refletir nas nossas vidas, refletir como igreja, refletirmos como os irmãos, e que possamos estar mais apegados em Cristo, porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Amém? Chamar nosso presbítero Abraão para darmos início à nossa Santa Ceia. Amém? Paz do Senhor a todos. Quero pedir perdão aqui aos irmãos, comunicar que o pastor ele falou comigo que se até 5 horas da tarde ele conseguisse sair do seu trabalho, ele viria para cá. Mas ele não pôde estar aqui motivo de trabalho. Ele tinha que entregar um serviço hoje, que é o sustento do pastor. Amém? E gostaria que você, nessa noite, amém? Alô, som. Amém? Som. Alô, som. Amém. Glória a Deus. O pastor pediu para mim comunicar aos irmãos que ele não poderia estar hoje. Pediu para mim ministrar a Santa Ceia. E eu convido os irmãos, neste momento, quero chamar aqui nosso irmão Rivaldo, a nossa irmã Beth, nossos diáconos. Amém? Quero que você também, aquele que pode participar do corpo e do sangue, é todo aquele que for batizado, estiver em comunhão com a sua igreja, pode participar. Amém? Se você não tem nenhum problema com o seu irmão, às vezes você está brigado com o seu irmão, e a Bíblia diz, se você estiver em contenda com alguém, você não pode participar, enquanto você não pedir perdão. Aí você vai lá, pede perdão, e você pode participar. Amém? E eu queria que os irmãos curvassem sua fronte. Vamos fazer uma oração de confissão, pedir perdão pelos nossos pecados. Amém? Pai Celestial, neste momento, ó Pai, queremos Te louvar, ó Pai, Te bendizer, ó Pai, dizer que Tu és santo, que Tu és maravilhoso, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que estamos aqui, ó Pai, para cumprir, ó Pai, os Teus mandamentos, ó Pai. Ó Deus, a Tua ordem, ó Pai, para participar do corpo e do sangue, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nesta noite, ó Pai, perdoa, Senhor, os meus pecados, ó Pai, os nossos pecados, ó Pai. Nós queremos apresentar, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Pai, no Teu altar, ó Pai. Ó Deus, todo pensamento contrário, ó Pai. Senhor, se pensamos, se falamos algo, Senhor, que desagradou o nosso irmão, ó Pai, Te peço perdão, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nesta noite, ó Pai, Senhor, possa falar, Senhor, em cada coração, em nome de Jesus. Amém? Amém? Pedir para nosso irmão Rivaldo estar orando aqui pelo pão. Pedir para os irmãos abrir suas Bíblias
1 Coríntios capítulo 11, amém? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de teu Filho amado, Deus, nós estamos, Senhor, aqui, Senhor, diante do teu altar, Senhor, diante da tua mesa, Deus, para participar, Senhor, de mais um mandamento, Senhor, que o Senhor nos ordenou, Deus, que é de participar do corpo do Senhor. Em seguida iremos também participar do teu sangue. Assim, Pai, nós te pedimos, Pai, que venha perdoar, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, a nossa iniquidade, Deus. Abençoa, Deus, a cada um, Pai, que irá, Pai, participar, Pai, do teu corpo, Deus. Neste momento, Deus, este pão que representa o corpo que foi dado em sacrifício pelos nossos pecados, Deus. Assim, Pai, queremos agradecer, Pai, a cada um que irá participar do teu corpo. Amém. Amém. Segundo Coríntios, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo também, de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém? Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou. Versículo 24 diz assim: e tendo, glórias, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado
por vós. Fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Todos comemos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus. Aleluias. Tu és digno, ó Pai, de todo louvor, de toda glória, de toda majestade, Senhor. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Louvado seja o teu nome. Aleluias. Grande é o teu nome, ó Pai. Aleluias. Aleluias. Vamos estar. Beth está orando pelo cálice. Amém. Pai Celeste, obrigada, Senhor, por essa noite, Senhor. Obrigada, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estar assentado, Senhor, na Tua mesa, Senhor. Participando, ó Pai, do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor. Venho apresentar, ó Pai, esse suco de uva, que a partir desse momento é o Teu sangue, Senhor. O sangue vertido na cruz do Calvário, o sangue derramado por amor, Senhor, a cada um de nós. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Aleluias. Aleluias. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Podemos todos. Aleluias. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado, Jesus. Digno é o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Oh, louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Senhor,
pelo privilégio de estar aqui, ó Pai, participando, ó Pai, do Teu sangue, ó Pai, do corpo de Cristo. Oh, louvado seja o Teu nome, ó Pai, o sangue que nos limpa de todas as transgressões, aleluia, o sangue que nos dá acesso, aleluia, ó Pai, louvado seja o Teu nome, ó Pai, aleluias, 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 digno é, Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vamos sempre te adorar. Leve sua voz ao nosso Deus, por minhas mãos, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Minhas mãos, aleluia. Cristo que venceu, soberano, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas Ele ressuscitou. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. E quando os irmãos, o grupo de louvor começou a cantar esse cântico, Elevo as minhas mãos, eu lembrei do primeiro sinal quando aceitamos Cristo. Levantamos nossas mãos, porque eu aceito o senhorio de Cristo nas nossas vidas. É aceitar a dependência de Cristo, é aceitar que Ele toma conta das nossas vidas, que Ele seja o nosso caminho, que Ele possa ser a sua verdade. Porque quando nós andamos segundo a palavra de Deus, segundo o que Ele nos ordenou, aqui foi falado, se o homem consegue frear a sua própria língua, ele será um varão perfeito. O que nós temos para falar nada mais é a palavra de Deus. É só isso que eu posso falar para você. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Eu não posso acrescentar um tio, uma vírgula nessa palavra. E a Bíblia diz: ai daqueles que acrescentar ou tirar.
ela já está se explicando, a Bíblia já foi revelada a nós. A Bíblia revelou a nós. E em Jesus, foi revelada em Jesus. E por isso nós comemoramos todo mês, né? Todo final de mês nós comemoramos esse dia. Esse dia foi marcado na despedida de Jesus dos seus discípulos, para que eles sempre lembrassem: toda vez que beberdes, lembrardes de mim. Vocês estão lembrando de mim. Participar do corpo. E ou seja, não é vai ser um pão para cada um, não. Do pão, nós participamos dos pedaços do pão. Todos nós formamos um pão. Eu, você e Cristo. Nós somos ligados. Se o Vitinho falta aqui, ele faz uma falta muito grande para este corpo. Ele, fora que ele é meu amigo, um irmão que eu amo muito, mas se ele se desligar daqui, a igreja sente muita falta. Assim todos têm um papel aqui na igreja. Talvez o seu seja de intercessão. Saiba que aquele que ora, Deus ouve. Deus ouviu Daniel. Ele se colocou à disposição de Deus, fez jejum. E desde o primeiro dia que ele se colocou à disposição de Deus, Deus já mandou o anjo revelar a ele a bênção. Mas a Bíblia fala que havia muitos principados e potestades. Ou seja, muitos demônios, muito vento contrário, para que Daniel não ouvisse a palavra de Deus. Talvez você hoje sofreu muitos ventos, muita perturbação para não poder estar aqui hoje. Mas saiba, se você colocou o teu coração, se você se dispôs a fazer a vontade de Deus, Deus enviou um arcanjo Miguel para passar a espada e tirar todo aquele principado e demônio, para o anjo da bênção passar. E hoje o Senhor está trazendo uma bênção para as suas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Convido os irmãos mais uma vez. Amém. Eu convido os irmãos a se colocar mais uma vez de pé. E assim como Daniel se propôs em favor do povo, nós vamos interceder por uma senhora, ela é avó da Elaine, da nossa irmã Elaine. Ela está internada. Deus sabe de todas as coisas. Que o Senhor possa estar levando a cura para ela. E tem muitas pessoas internadas. Vamos orar pelos nossos irmãos lá do Amazonas. Estão sofrendo. O povo, o mundo inteiro está sofrendo isso. E a Bíblia fala que os últimos dias seriam difíceis. E nós temos que firmar nessa graça, porque lá no céu não haverá mais choro e nem ranger de dentes. Você não vai sofrer mais essa dor. Você vai ser só gozo e paz. Amém? Vamos estar orando. Pai Celestial, queremos, ó Pai, te pedir nessa noite, ó Pai. Intercedemos, ó Pai, pela vida, Senhor, da avó, da Elaine, ó Deus, que está internada, ó Pai. Ó Deus, como tu dizes, ó Pai, somente uma palavra basta, ó Pai, Senhor, para tu, Senhor, curar, Senhor, para tu libertar, ó Pai, para tu transformar, ó Pai. Basta uma palavra tua, ó Pai, para mudar, Senhor, o cenário, ó Pai, das nossas vidas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos, Senhor, ser, Senhor, a tua boca, Senhor, aqui na terra, ó Pai, e profetizar bênção, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que os enfermos serão curados,
curado, ó Pai. Que vidas serão libertas, que vidas serão transformadas, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, os irmãos, ó Pai, de Manaus, ó Pai. Senhor, esta nação, ó Pai, está pagando, ó Senhor, um preço muito alto, ó Deus. Mas, Senhor, tem misericórdia, ó Pai. Senhor, toca, Senhor, no coração, ó Pai, dos governantes desse país, ó Pai. Senhor, desses estados, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam, ó Pai, entender que só há um único Deus, o único Deus digno de ser louvado, ó Pai. Obrigado, Senhor, Deus, pelos meus irmãos, ó Pai, que aqui estão, Senhor, participando do corpo e do sangue, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada um, Senhor. Leva, Senhor, cada um em paz, ó Pai, para os seus lares, em nome do Senhor Jesus. Faça assim com as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus, e todos dizem amém. Amém. Eu vou pedir para os irmãos se assentarem um pouquinho. Amém.